Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje quarta-feira, dia 15 de julho, já estamos praticamente na metade do mês. E hoje é dia de São Boaventura, um santo franciscano dos primeiros anos da vida franciscana. Então a gente pede a intercessão dele por nós, um santo que incentivou muitos estudos na vida franciscana também, para que os franciscanos pudessem conhecer bastante a palavra de Deus e assim vivê-la e proclamá-la. Então, pedindo a intercessão dele, ouçamos o Santo Evangelho de hoje, que é de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa passagem bíblica, uma coisa que chama a atenção é exatamente Jesus chamando a Deus de Pai. Isso é uma grande novidade na história, porque nos mostra um Deus próximo de nós, um Deus que quer ser íntimo de nós. Denota uma relação familiar que Jesus nos ensina a vivermos a nossa vida dessa forma com o nosso Deus. Então, quando a gente vê Jesus chamando a Deus de Pai, Ele está revelando para nós o amor de Deus por todos nós, como é o amor de Deus por nós, ou seja, a forma como Deus se relaciona conosco é de um Pai de amor eterno, pleno, é Pai. E, portanto, também nos revela que a forma como nós podemos viver a nossa existência é como filhos de Deus. Devemos nos relacionar com Deus como filhos do Pai. E qual é a fonte disso para nós? É a própria pessoa de Jesus Cristo, que se revela para nós como esse Filho de Deus que está no meio de nós. Então, em Jesus, quanto mais fizermos a experiência de Jesus em nossa vida, mais nós fazemos a experiência de Deus como Pai para nós e também nos aperfeiçoamos na vivência do nosso ser filhos de Deus. Creio que aqui é uma grande novidade dentro do início do cristianismo. Essa forma nova que Jesus nos revela de como nos relacionar com Deus e como Deus quer se relacionar conosco. Pai. Que a gente possa, então, nos aperfeiçoar nesse relacionamento com Deus, nos santificar no caminho de Jesus e fazermos da nossa vida essa constante relação. E aqui, e voltando agora também para o texto bíblico, nesse texto de hoje, Jesus faz uma grande oração ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está mostrando que a sua vida é uma revelação. Toda a sua existência, seus ensinamentos, suas ações, tudo é uma grande revelação de Deus para nós através dele, Jesus, o Filho. Por isso Jesus é tão importante para nós. E quando Jesus fala que não revelaste aos sábios entendidos, mas aos pequeninos, Jesus está olhando para a sua própria realidade. É claro que a revelação é para todos, mas os sábios entendidos estão fechados na sua soberba, na sua arrogância, na sua prepotência, por se acharem os donos da verdade. E aqui podem ser tanto os líderes políticos da época como os líderes religiosos. São pessoas que estão cheias de si, e, portanto, fechadas para as inspirações de Deus.
E quando Jesus fala que as revelaste aos pequeninos, também Jesus contempla essa realidade, porque são os pequeninos que estão se abrindo e acolhendo a novidade do reino. Esses pequeninos começam pelos discípulos que Jesus estava chamando, os apóstolos, tantos homens e mulheres que começaram a segui-lo. Depois as pessoas mais pobres, mais simples, mais humildes realmente, que eram as pessoas que contavam com a graça de Deus em sua vida. São as pessoas que tinham uma fé mais verdadeira, mais pura e que, portanto, estavam abertas para as manifestações de Deus e que estavam acolhendo Jesus e os seus ensinamentos. Então Jesus nos revela nessa grande oração que ele faz ao Pai a atitude que somos chamados a ter. Enquanto discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar refletindo se a nossa vida condiz com essa condição de pequeninos, ou seja, que a nossa esperança e confiança esteja unicamente, totalmente no Pai, não na segurança da riqueza, do dinheiro, do poder, das coisas materiais, mas podemos realmente estarmos abertos para tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar em Jesus. Que a gente nunca sabe tudo de Jesus e do Pai, que, portanto, devemos estar fazendo na nossa vida um caminhar em constante abertura para as manifestações do Pai. Que eu possa continuar aprendendo cada vez mais o que Jesus tem a me ensinar, ou então a compreender cada vez mais o que Jesus está nos ensinando, que hoje eu posso ter uma ideia, amanhã eu posso aprofundar mais aquela ideia ainda. Então, que a nossa existência seja assim, que a gente tenha consciência de que não sabe tudo de Deus, mas que a gente tenha o interesse de querer continuar aprendendo. Por isso pressupõe a nossa abertura a Deus. E assim, nesse texto, Jesus conclui dizendo, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E depois também Jesus, ensina para quem Ele quiser quem é o Pai. Então, Jesus conclui esse texto de hoje revelando a sua unidade, a sua comunhão com a divindade, a quem Ele chama de Pai. Só quem convive na intimidade com o Pai é capaz de transmitir a sua palavra. É capaz de ensinar o que Ele quer de nós. E Jesus vivia na eternidade junto do Pai. Veio se encarnar por amor, para que pudéssemos conhecer a face amorosa de Deus, pudéssemos nos relacionar como filhos para com o nosso Pai do céu, e assim a nossa vida ser toda transformada pela graça e o amor de Deus que é Pai e tem por nós. Então, que possamos, neste mundo que vivemos, com tantos desafios, um mundo, infelizmente, que está cada vez mais se esfriando na fé ou tirando Deus dentro da nossa sociedade, que a gente tenha essa sabedoria de cultivar sempre o nosso relacionamento com Jesus, através da participação intensa da vida da igreja, da nossa vida de oração, da leitura diária da palavra, de estudos bíblicos, de engajamento nas pastorais, de estarmos sempre nos envolvendo com Deus, que quanto mais nos envolvemos com Jesus, mais nos envolvemos com o Pai. Quanto mais aprendemos de Jesus, mais conhecemos o Pai. Quanto mais seguimos Jesus, mais concretizamos o nosso ser filhos de Deus e nos aperfeiçoamos no nosso relacionamento com Deus. Que essa beleza desse Evangelho de hoje, tão curtinho, mas rico, com tanto significado, possa nos animar a intensificar a nossa fé, possa nos ajudar a abrir cada vez mais os nossos olhos no que a gente precisa melhorar para poder viver melhor o nosso relacionamento com Ele e fazer essa experiência desse amor de Deus Pai em todos os momentos da vida, principalmente nas dificuldades. Que Ele nos ajude. Rezemos juntos então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
que desça a bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Boaventura, rogai por nós.